Oi, meus amores, boa tarde. Como vocês estão? Conseguiram fazer já, finalizar as atividades de inglês? Então, agora que vocês terminaram de fazer as atividades de inglês, vocês vão pegar o livrão de vocês e nós vamos terminar as atividades que faltam no livro de história. Para isso, eu quero que você pegue o seu livro e abra na página 27. Vocês lembram sobre o que nós falamos na aula passada? Na aula passada, a gente precisava, fazer uma entrevista. Nós falamos também sobre os espaços urbanos, sobre o uso de cartões postais. Vocês produziram, não foi mesmo? Um cartão postal, presentear alguém que você goste, desenharam, não é mesmo, nesse cartão postal. E agora nós vamos continuar essa atividade. Faltam apenas 2 folhinhas do dever de história para a gente terminar, né? Mas graças a Deus a gente está conseguindo avançar com todas as dificuldades, não é mesmo? Com todos os problemas, mas a gente sabe que tem coisas que estão ao nosso alcance e tem coisas que não estão. Então a gente precisa ter fé e ter paciência para as coisas se ajeitarem, não é mesmo? Não adianta a gente ficar nervoso, não adianta quando a mamãe chamar vocês para fazer atividade, vocês ficarem estressados, não adianta nada disso, porque agora nós estamos vivendo um momento onde todo mundo tem que ser parceiro de todo mundo. Vocês têm que ser parceiro da mamãe, a tia tem que ser parceira da mamãe, porque imagina só, crianças, tem que tomar conta da casa, tem que tomar conta do trabalho delas e ainda mais ajudar vocês a fazerem as atividades, não é mesmo? Então, olha, semana que vem já vai começar as nossas avaliações. Tia Paula deixou um recadinho para vocês no envelope da prova. Eu quero que você leia com bastante atenção, com bastante carinho, que Tia Paula escreveu do fundo do coração. Só que, para tudo dar certo, para tudo acontecer conforme o planejado, né? A gente precisa o quê? Tá unido, a gente precisa estar junto. Então, para isso, vamos ter um pouquinho mais de paciência, não é mesmo? Terceiro ano. Eu sei que às vezes é chato ficar sentado na cadeira, né? Ouvindo a tia Paula falar através de um vídeo, com essa carinha dela que nem é muito bonitinha. Eu sei tudo isso. Até porque, da mesma forma que é ruim para vocês, é ruim para mim também. Porque eu tô doida para estar com vocês, pra gente trocar ideia, pra gente conversar, pra gente fazer as nossas atividades. Mas enquanto isso não é possível, a gente tem que ir fazendo por aqui mesmo. Então, ó, conto com a colaboração de vocês em terceiro ano. E aí, enquanto a tia Paula falou, você já foi lá, já pegou o seu livro, já abriu aí na matéria de história. Nós vamos continuar falando sobre os patrimônios, que a gente até falou um pouquinho na aula passada. E aí, na página 29, vocês viram a mãe do Bernardo Paz, junto com o nosso amigo Bernardo Paz, mandou um monte de fotos lá de Ouro Preto. O B já visitou lá, ele já foi lá, foi com a mãe, foi com o avô, foi com o irmão dele, lá em Ouro Preto, que é na cidade onde nós estávamos falando. Olha só, aí na página 27, nós temos alguns exemplos de patrimônios históricos. Ó, primeiro aqui nós temos o Teatro do Amazonas, depois nós temos o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Vocês lembram? A tia Paula já falou sobre esse teatro municipal, que é muito importante, esse teatro aqui para o nosso estado. Ele foi inaugurado em 1909 e foi tombado pelo IPHAN em 1973. Quando
um patrimônio histórico ele é tombado, isso não quer dizer que ele caiu. Isso quer dizer que ele não pode ser mexido, que ele não pode ser tirado dali, que é algo que faz parte da história daquele lugar, entendeu? Nós temos aí também, ó, o calçamento da Rua da Praia, que é uma rua que fica lá em Porto Alegre. E temos também a igreja de Nossa Senhora da Conceição de Almofada, que fica em Itarema, no Ceará. Olha só, gente, como que é diferente, né? Essas igrejinhas lá do Ceará para as igrejas que a gente tem aqui pertinho da gente. Essa igreja, a construção original dela foi soterrada em 1897 e redescoberta 40 anos depois, tombada como patrimônio pelo IPHAN também em 1980. Então, nós temos aí na página 27 4 exemplos de patrimônios históricos. Depois que nós observamos esses patrimônios históricos aí na página 27, nós vamos para a página 28, aonde tem 3 atividades da seção Eu Cidadão. Vamos fazer juntos? Olha só, no número 1 está dizendo assim: identifique um exemplo. Lembra que na página 27 nós vimos 4. Um exemplo de patrimônio histórico e cultural no Brasil, conforme indicado. Aí na letra A está falando relacionado a pelo menos algum bairro de uma cidade. Então aí na letra A você vai colocar o exemplo de um patrimônio histórico de alguma cidade. Você pode escolher esses da página 27, você pode escolher um e colocar. O que mais pode ser um patrimônio histórico? Os centros da cidade são patrimônios, não é mesmo? Mas o quê? Tem Brasília também é um patrimônio histórico, só que lá é o quê? A cidade inteira, porque Brasília é formada pelo quê? Por monumentos, não é mesmo? Aí você vai escolher um e vai colocar aí na letra A. Na letra B, tá perguntando assim, ó, em forma de monumento urbano. Quem aqui já foi no centro do Rio de Janeiro? No centro do Rio de Janeiro tem um monumento que a gente pode colocar aí como exemplo. É um monumento que fica ali na Lapa. Alguém sabe me dizer qual é? Um que tem um monte de voltinha assim, ó. Parece um muro. Que ele é chamado de quê? Ele é um monumento urbano, porque tá no meio, né, da cidade. Como que é o nome dele? Lá na Lapa. Qual é o nome? Isso mesmo, Arcos da Lapa. A gente pode ter como exemplo também aí para essa letra B a Feira de São Cristóvão, porque também é considerado um patrimônio histórico e fica onde? Na zona urbana. Na letra C, você deverá colocar uma resposta pessoal. Então, resposta pessoal quer dizer que cada um o quê? Terá a sua. Na letra C, verifique com o professor e os colegas a resposta para esta questão. Qual patrimônio histórico foi mais citado pela turma? Como que a gente vai responder esse se cada um botou o seu na sua casa? A gente pode fazer o seguinte: que tal a gente colocar o Cristo Redentor? Porque o Cristo Redentor é um patrimônio histórico, ele é da cidade do Rio de Janeiro, que é o nosso estado, não é mesmo? Então, vamos colocar aí como resposta da letra C, o Cristo Redentor. Lembrando que Cristo é com letra maiúscula e Redentor também em terceiro ano. Número 2. Sobre os espaços antigos da cidade, responda
as perguntas. Letra A. Em sua opinião, qual deles deveria se tornar um patrimônio histórico? E na letra B, você vai colocar o porquê. Você vai pensar em algum lugar, né, que você conheça, sobre os espaços antigos. Pode ser aqui da nossa cidade. Uma coisa antiga aqui da nossa cidade, bem antiga. Aqui da nossa cidade, você vai pensar e você vai dizer o porquê que esse lugar deveria ser considerado patrimônio histórico. No número 3, tá falando assim, ó. A respeito de patrimônio histórico e preservação, marque as alternativas corretas. Tem 3 alternativas aí, vamos pensar juntos? Olha só. Todos os edifícios históricos podem ser demolidos para dar lugar a uma nova construção. Patrimônio histórico pode ser demolido? Os espaços históricos precisam ser preservados? Existem patrimônios mundiais e patrimônios nacionais? Aí você vai analisar essas 3 questões e vai marcar. Você terá que marcar 2 questões. Pausa aí o vídeo para você não ficar enrolado. Faça essas atividades da página 28 e logo você volta para terminar e a gente fazer a página 29 juntos. E aí, terminou de fazer a atividade da página 28? Vamos seguir então? Olha só. Na página 29, você precisará usar lápis de cor. Lápis de cor na cor azul e na cor vermelha. Na página 29, nesse primeiro número 1, você vai observar as imagens que está aqui, ó, no número 1, desse lado e desse lado, e vai ler aqui as coisas que é para fazer, na letra A e na letra B. Ó, na letra A, está dizendo assim, indique... Ó, na letra A está dizendo, indique com lápis de cor vermelho a ilustração de um espaço público. Lembrem que a gente falou sobre isso. Espaço público é aquele espaço onde qualquer pessoa pode frequentar, qualquer pessoa pode entrar e não precisa, muitas vezes, pagar por esse espaço. Preste atenção. Isso aqui é o quê? São casas, né? A casa é um espaço público. Qualquer pessoa pode entrar na sua casa. Ou a rua. Qualquer pessoa pode andar na rua. Então, você vai analisar aí se é esse ou esse para pintar de vermelho. Aí você vai pintar a bolinha, tá? A bolinha que você vai pintar. E na letra B está dizendo assim. Indique com lápis de cor azul a ilustração de um espaço privado. Espaço privado é aquele onde a gente mora, né? Como exemplo, a nossa casa. Não é qualquer pessoa que pode entrar na nossa casa. Só a nossa família ou aquelas pessoas que a gente convida. Porque espaço privado... Vocês já foram em alguma clínica ou alguma loja que estava na porta, estava dizendo assim, entrada privativa, apenas funcionários, né? Porque não é qualquer pessoa que pode entrar naquele lugar. Depois que você fizer o número 1, vamos para o número 2. Número 2. Com as sílabas destacadas, eu gosto dessa atividade, que você tem que desembaralhar as sílabas. Forme a palavra que completa esta frase. Um bem histórico que nos permite conhecer um passado é um... Você vai organizar aí as sílabas, ó. Você vai organizar as sílabas e vai descobrir qual é a palavra e vai escrever a palavra embaixo. No número 3, pinte as imagens
que representam elementos históricos. Elementos. Esses não são patrimônio, são elementos históricos de uma cidade. Desse lado aqui, nós temos um coreto. Alguém sabe o que é um coreto? Na nossa cidade, nós temos um coreto. O coreto, assim, pelo menos o que a tia conhece, não sei se tem outro, é o que fica lá na Igreja Católica, do lado ali do cemitério do Bananal. Não tem aquela casinha que tem em frente à igreja? No meio do ladinho, assim, no quintal da igreja. Então, o nome daquilo é o coreto. É um elemento histórico. E desse lado, temos umas placas. Ó, nessas duas placas, que são nomes de ruas, está dizendo, ó, Rua Memórias da Cidade e Rua dos Imigrantes. Aí na esquina da rua da nossa escola tem essa placa, né? Logo assim na esquina tem um negocinho aí, fica azulzinho, um para o lado e um outro para o outro. Então, esses são os elementos históricos. Depois que você terminar de colorir, você vai para a página 30. E assim nós iremos finalizar as nossas atividades no livro de história. No número 4, está dizendo assim: relembre o que já foi estudado. Leia esta imagem que mostra uma área de Manaus, no estado do Amazonas. O que a gente pode observar nessa imagem aí? Essas casas são feitas de quê, hein? Elas são feitas de madeiras e são construídas em margens de rios. O nome dessas casas são casas de palafitas. Geralmente, pessoas que não têm muitas condições de construírem casas em outros lugares, que constroem casas assim, em margens de rios. Geralmente são pescadores, são pessoas que vivem da pesca, que moram em lugares assim. Aí na letra A está dizendo assim: em que local essas casas foram construídas? Observando a imagem, você vai conseguir responder. Marque X na alternativa correta. Foi construída no aeroporto? Foi construída às margens de um rio ou em estradas asfaltadas? Você vai observar a imagem e vai marcar um X. Na letra B, está dizendo assim: a maneira como essas casas foram construídas pode revelar informações. Vamos lá. Aí na letra B está perguntando, ó, a maneira como essas casas foram construídas pode levar informações sobre a história da cidade? Sim ou não? Claro que sim, né? Porque se a gente observar, a gente vai ver que elas não foram construídas de ontem para hoje, que tem toda uma história. E também está perguntando o quê? O porquê. Por que você acha disso? Você pode citar porque essa arquitetura é usada há muitos anos, que desde as primeiras cidades construídas, as pessoas buscam o quê? Constantemente as modificações das moradias, né? Lembra que a gente viu lá na primeira aula que antes as cidades eram formadas em volta de rios, que eles moravam em cavernas. Hoje em dia, aí tudo foi mudando, né? O tempo foi passando, tudo foi mudando. Hoje em dia as casas são feitas de quê? De tijolos, com cimentos, né? E cada dia muda, cada dia os estudiosos, né? Eles estudam formas diferentes de construir casas mais rápidas e resistentes. No número 5, tá falando assim, ó: de acordo com o que você estudou, onde os antigos povos preferiam fundar cidades? Lembra dos nômades? Por que os nômades mudavam de lugares? Já tá aí a resposta. E a sua cidade? Aonde foi fundada? Então, você vai botar aí, ó, primeiro você vai ter que responder por que os povos preferiam fundar as cidades. É porque eles procuravam um lugar que tinha o quê? Que era bom para quê?
para plantar, né? E depois que desse retorno de alimento para eles. E a nossa cidade, hein? Onde foi fundada? Você vai botar o nome do nosso, onde foi fundada, né? Então, terceiro ano, façam com bastante atenção as atividades de história.